Tudo que eu disser, 1 minuto.
Oração, o mais alto grito silencioso. Essa é a nossa série de mensagens do mês de agosto e nós estamos nessas últimas 3 quartas-feiras estudando a oração de Jabes. A ideia desta série de mensagens é olhar para a palavra de Deus e encontrar nela orações que nos ensinem a orar. Encontrar nela histórias, exemplos de homens e mulheres que em um determinado momento da vida deles fizeram uma oração que foi capaz de gerar mudança na vida deles. A primeira oração que vimos foi a oração de Ana. Depois entramos na oração de Jabes e começamos a estudar cada parte daquela pequena oração de Jabes. A oração de Jabes se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso 10. São 2 versículos de oração que se encontram no meio de uma árvore genealógica de 9 capítulos. No meio dessa árvore genealógica aparece a oração de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 6, verso 9, capítulo 4, verso 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores te dei a luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Começa a oração de Jabes. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu seu pedido. A oração de Jabes começou a ser estudada, como disse, há 3 quartas-feiras atrás. E na primeira quarta-feira que estudamos a oração de Jabes, a gente viu o que significa pedir para que o Senhor nos abençoe. Aprendemos que abençoar é ceder um favor sobrenatural. Na história de Jabes, isso foi fundamental, foi indispensável, porque o significado do nome de Jabes é dor. E o que se esperava de Jabes era ter uma vida de dor, uma vez que ele nasceu num contexto de dor, ou gerando dor. E o nome dele e a vida dele foi cravada com um nome que significava dor, e logo todo o futuro dele esperava lágrimas, sofrimento e dor. Por isso ele pede a bênção de Deus, porque só um favor sobrenatural seria capaz de mudar a história de Jabes. Depois disso, ele pediu para que o Senhor alargasse as fronteiras dele. E vimos o significado de pedir isso para Deus, o que isso representa para nós, o que isso de fato significa na vida de Jabes e na nossa vida. É muito mais do que um pedido ambicioso para ter mais bens, mas a ideia é que o Senhor aumente a nossa capacidade de servi-lo na nossa terra, a nossa amplitude de influência àqueles que estão à nossa volta. A oração de Jabes não termina por aí. Depois de pedir as bênçãos de Deus, depois de pedir para que o Senhor alargasse as fronteiras dele, ele agora pede que a tua mão esteja comigo. A oração de Jabes segue uma linha lógica, muito lógica, diga-se de passagem. Primeiro ele pede a bênção de Deus, esse favor sobrenatural, para que a história dele fosse mudada. Depois que ele consegue enxergar a possibilidade de mudança, acreditar numa vida diferente, numa realidade diferente, num final diferente, ele pede para o Senhor: Senhor, agora que
posso ser diferente, agora que posso viver não a partir do que os outros dizem de mim, mas a partir da tua bênção, eu quero pedir para o Senhor alargar as minhas fronteiras, porque eu quero ser bênção na onde eu estiver, eu quero ser bênção na vida daqueles que estiverem na minha volta. E depois disso ele pede: Senhor, me abençoe. Senhor, que a tua mão esteja comigo. E a gente precisa entender o que significa essa expressão, que a tua mão esteja comigo. Essa é uma expressão bíblica que significa o poder, o cuidado e a presença de Deus. Todas as vezes que nós lemos algum autor escrevendo que a mão do Senhor estava sobre ele, ou pedindo para que a mão do Senhor esteja cuidando dele, ali o que o autor está pedindo a Deus, a oração deste personagem bíblico é: Senhor, que a tua presença, que o teu cuidado, que o seu sustento esteja comigo, que a tua força, que o teu poder esteja ao meu lado. E é exatamente isso que Jabes pede. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, em Isaías 59:1, nós vemos essa expressão aparecendo exatamente neste contexto, de quando o profeta diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não nos possa socorrer. Veja que o socorro está relacionado às mãos de Deus. Portanto, ter as mãos do Senhor sobre nós é ter o socorro de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Atos capítulo 11, verso 21, a mesma expressão aparece, porém agora em uma situação diferente. 11:21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O poder de Deus é o único que pode transformar, é o único que pode converter, é o único que pode transformar realidades e levar o coração que é rebelde ao Senhor, que está distante do Senhor, para mais perto dele. E quando aqui no Novo Testamento, em Atos, diz que a mão do Senhor estava com eles, as pessoas se convertiam, as pessoas entregavam a sua vida para Jesus, a gente vê a realidade da oração de Jabes sendo vivida na igreja primitiva. A igreja primitiva começa a alargar as suas fronteiras. E o que é necessário para que isso aconteça? O poder de Deus. Ele se vê de frente a um novo desafio, se vê frente a uma grande realidade desafiadora, e então a única coisa que é capaz de fazer a igreja avançar, a única coisa que é capaz de dar à igreja a sustentação necessária para não retroceder é a mão de Deus. Jabes está pedindo o poder, o cuidado, a presença de Deus. É isso que ele pede. E por que ele pede isso? Porque ele já tinha as bênçãos de Deus. E agora, as fronteiras estavam alargadas. E ele estava frente a um novo desafio. Ele estava frente a algo que, com as próprias forças, ele não conseguiria enfrentar. Ele estava enfrentando agora uma situação, ele estava prevendo que uma nova realidade estava surgindo na vida dele, que se não fosse a graça de Deus, se não fosse o poder de Deus, ele iria parar, ele iria retroceder. Por isso ele pede a presença de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus. A raiz de tudo isso é porque ele compreendia as próprias limitações. O objetivo era para continuar avançando, era para conseguir cumprir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E ele faz esse pedido porque ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia exatamente das suas fragilidades, ele sabia exatamente da sua pequenez, e que com as próprias forças ele não conseguiria vencer o problema, as dificuldades, os desafios, a missão que estava na mão dele. Por isso ele fala: Senhor, eu preciso do teu poder. Eu sei que eu sou pequeno demais frente à dificuldade que está na minha frente. Eu sei que eu sou pequeno demais frente ao desafio. Eu sei que eu sou pequeno demais frente a essas fronteiras que foram alargadas agora. Por isso, Pai, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso das tuas mãos ao meu lado. Para a gente compreender um pouco melhor o que é essa oração de Jabes, essa parte da oração de Jabes, a gente pode fazer um paralelo com a história que Bruce Wilkinson, que é o autor do livro Oração de Jabes, do qual essa série de mensagens está inspirada, que ele relata. Para esta parte da oração de Jabes, uma história que ele conta no livro dele, que consegue ilustrar muito bem o que Jabes está pedindo para Deus, é a história que ele vivencia com o próprio filho, que Bruce Wilkinson vivencia com a sua família em um parque. Diz Bruce que ele sai da casa dele com seu filho de 5 anos e sua esposa e foram para um parque.
Chegando no parque, tinha muitos brinquedos, mas a atração principal deste parque eram os 3 escorregadores. Quando o filhinho dele viu aqueles escorregadores, os olhos daquela criança brilharam, e ele soltou da mão do pai e já correu para o primeiro escorregador. Eram 3 escorregadores, um pequeno, um médio e um grande. Ele correu logo para o primeiro, para o pequeno. Quando ele ficou frente àquele escorregador pequeno, ele já subiu a escada. Lá no topo ele olhou para o pai, olhou para a mãe, deu um tchauzinho e desceu o escorregador. Saiu do escorregador pequeno e foi para o médio. Quando ele chegou no médio, a mãe da criança, a esposa do Bruce, olhou para ele e falou: acho que você deveria ir lá. Ele falou: ainda não. A criança olhou para aquelas escadas, olhou para o pai, olhou de novo para a escada e começou a subir. Chegou no meio, ele deu uma olhadinha para o pai, deu uma olhadinha para o que ainda tinha por vir, encontrou força, segurou bem firme naquele corrimão do escorregador e terminou de subir. Quando chegou lá no topo, ele desceu e olhou de novo lá para cima e olhou para o terceiro escorregador e foi em direção ao terceiro escorregador. Quando ele chegou perto do terceiro escorregador e olhou para cima, diz Bruce que a imagem que tinha era que o filho dele estivesse contemplando uma escada que chegava nas nuvens. E aí ele olhou para a escada, olhou para o pai e começou a subir. Quando chegou no meio, ele parou, tentou juntar um pouco de forças, mas não saiu do lugar. E aí ele gritou: pai! Bruce ouviu, mas fez de conta que não tinha ouvido. E aí ele gritou mais alto ainda, dizendo: papai! E aí Bruce levantou e foi do lado do filho dele e falou: o que houve, meu filho? Papai, por favor, desce comigo. Ele falou: mas por que você está pedindo para que eu desça com você? E ele respondeu: eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de você. Essa história de uma criança, do relacionamento com o seu pai, ilustra exatamente o que acontece muitas vezes na nossa vida. Existem desafios, existem problemas que nos engessam, que nos paralisam, que nos tiram o ar. Nesse momento a gente tem 3 opções. A primeira opção é retroceder, falar: deixa eu largar a mão disso, deixa eu parar de fazer o que eu estou fazendo, isso não é para mim, isso não está no meu alcance de fazer, influenciar pessoas para o reino de Deus, ser bênção na minha casa, ser bênção no meu trabalho, trabalhar para conseguir ampliar um problema muito grande para mim, é melhor eu abandonar, é melhor eu deixar de lado. Então a gente retrocede. Outra opção é a gente parar. Já que não dá, eu não tenho força para fazer nada melhor, já que eu não tenho força para enfrentar esse problema de frente, já que eu não tenho capacidade para conseguir administrar aquilo que está nas minhas mãos, porque é muito grande, a melhor coisa é ficar do jeito que eu estou, porque se eu for um pouco mais para frente é perigoso eu me machucar. Mas a terceira opção é falar: papai, eu não consigo sozinho. É olhar para as escadas que ainda estão para ser subidas e pedir: papai, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor para chegar lá no topo e para descer comigo. Essa parte da oração de Jabes, ela nos ensina a dependência. Nós somos dotados de um forte desejo de independência, desde criança. Não sei se vocês já repararam, um bebezinho, quando começa a engatinhar, depois começa a andar, a primeira coisa que ele faz quando começa a andar é querer soltar da mão dos pais, porque afinal de contas ele tem independência. Depois, quando cresce, ele entra para a adolescência, o desejo por independência é ainda maior. Mas a nossa relação com Deus, o que nos faz crescer, o que nos faz ir adiante, é a nossa relação de dependência. É quanto mais próximos, é quanto mais juntos, é quanto mais cientes das nossas fraquezas, das nossas limitações e mais dependentes da força do Senhor. Quando isso acontece de maneira cada vez mais intensa, verdadeira e real na nossa vida, mais a gente cresce, mais a gente avança. Quando a gente olha para a história da igreja primitiva, a gente vê isso de maneira muito clara. Eles recebem uma missão que é um tanto quanto impossível para eles. O Senhor diz para eles: olha, ide por todo mundo, vocês vão batizar, vocês vão fazer discípulos. É uma missão impossível para meia dúzia de gato pingado. E ainda tinha o Judas,
que ia sair do time, 11 pessoas, ir por todo mundo, fazer discípulo e batizar. Naquele contexto de perseguição, naquele contexto de opressão, naquele contexto onde pendurava-se na cruz aqueles que se identificavam como discípulos de Cristo, era impossível. Se a gente olhar para o time de Jesus, a gente vai ver que ali tinham pessoas que não eram muito letradas, tinha pessoas que tinham um temperamento difícil e tinham pessoas que não tinham um histórico muito bom. Se aqueles homens olhassem apenas para as competências deles, para as potencialidades deles, eles não iam conseguir fazer nada. Mas qual foi o segredo para que a história fosse diferente do que se esperava daqueles homens? Para que eles conseguissem viver uma vida de milagres, com milhares de conversões, e vivendo o Evangelho de modo que ele conseguisse chegar até nós hoje, 2017 anos depois. Que vivenciasse o Evangelho que foi capaz de dividir a história em antes e depois de Cristo. Qual foi o segredo? A continuação do versículo que diz: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja só conseguiu avançar, a igreja só conseguiu cumprir a missão dela porque a mão do Senhor estava sobre eles. Porque a presença do Senhor era algo que era cultivado, que era tido em maior e alta estima por aquelas pessoas. Quando a gente olha para este exemplo da igreja primitiva, que recebe uma grande missão, com poucos recursos em si, mas que estava com Deus e por isso consegue avançar, a lição que nós tiramos para a nossa vida é que tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer só é possível se estivermos em comunhão com Ele. Distantes dele, a única coisa que nós conseguimos alcançar em nossa missão, em nossa luta, em nossos desafios é fracasso. A oração de Jabes, ela nos ensina a nos decepcionar com a gente mesmo. Muitas vezes a gente vai construindo uma imagem um tanto quanto deformada de nós. Pensamos que pelas nossas forças a gente consegue se proteger. Pensamos que pela nossa capacidade a gente consegue se livrar dos nossos vícios. Pensamos que pelas nossas potências a gente consegue realizar a missão que o Senhor colocou em nossa mão. Mas se não for a graça de Deus, se não for a mão do Senhor sobre nós, a gente não consegue. Nós precisamos nos conscientizar disso, que somos dependentes de Deus, para que isso nos impulsione para mais perto dele. Quando a gente olha para a igreja primitiva, ela era conhecida como uma igreja que buscava constantemente a presença do Senhor. Uma igreja que orava horas e horas, dias e dias, pela presença do Senhor no meio deles. Por que a igreja fazia isso? Porque ela sabia que era fraca. Porque ela sabia que se fosse deixada as suas próprias paixões, deixada as suas próprias forças, ela acabaria em nada. Mas o que faria diferença na vida deles, o que faria diferença na história daquele povo, era a presença de Deus. É a mesma coisa, é a mesma compreensão que Moisés tinha de si e da sua caminhada com o povo de Israel. Chega um momento que ele fala em diálogo com Deus, o Senhor fala: olha, não dá mais para caminhar ao lado de vocês, vão e eu vou estar aqui de longe abençoando vocês. E Moisés fala: Deus, não dá. Ou o Senhor vai com a gente, ou a gente não arreda o pé daqui. Porque o que nos faz diferente dos outros povos é a tua presença. Quando a gente olha histórias como essa, da igreja primitiva, de Moisés, Davi, a gente se depara com a realidade que Deus não busca gigantes autossuficientes, mas Ele procura pessoas comuns, altamente dependentes dEle. Deus não está procurando pessoas excepcionais, dotadas de uma autossuficiência que traz a todos que estão à sua volta a compreensão que aquela pessoa vai conseguir fazer. Não. Deus não está procurando gigantes. Deus não está procurando gênios. Deus está procurando pessoas comuns, como eu e você.
mas que são altamente dependentes dele. Quando a gente se depara com essa oração de Jabes, a pergunta que vem para nós é: qual foi a última vez que nós oramos pedindo para que a mão do Senhor estivesse sobre nós? Trocando essa expressão pelo significado dela, qual foi a última vez que nós oramos pedindo a presença de Deus em nós? Que nós oramos como a gente acabou de cantar: Senhor, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha própria vida, porque tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. Quando nós de fato oramos isso, sabe que esse tipo de oração é fundamental para a nossa vida, porque ela abre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar quem de fato é a nossa proteção. Não é a nossa força, não são os nossos méritos, mas é Deus que nos protege. Abre os nossos olhos não apenas para a nossa proteção, mas também para as nossas fraquezas e nossa dependência. Quando a gente começa a orar: Senhor, eu preciso de Ti, a gente se coloca no nosso lugar de filhos, de fracos, de frágeis. E quanto maior for essa nossa compreensão, mais sede teremos de Deus. Quanto mais reconhecemos e entendemos que a nossa vida sem Deus é uma loucura, é um caminhar para o precipício, é um caminhar para o abismo, mais procuramos, de maneira mais profunda iremos procurar o Senhor. Quanto mais entendemos que somos dependentes de Deus e pedimos a presença, a mão do Senhor sobre nós, maior será a nossa força para realizar aquilo que Ele tem colocado em nossa mão. Maior será a capacidade em Cristo de cumprir os sonhos, os desejos e as vontades do nosso Deus. Eu sei que às vezes a gente enfrenta momentos na nossa vida que, como a daquela criança, nos tiram o fôlego, que a gente fica travado. Nesse momento, peça para que Deus venha para o seu lado e te ajude. Clame pela presença dEle. Isso é prático, isso é literal, isso é real. Quando você se deparar com situações que te pedem para sair correndo, que te pedem para desistir, não desista. Peça a força do Senhor, peça a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Mas também não espere para buscar a presença do Senhor apenas quando este momento chegar. Busque a presença do Senhor constantemente, porque ela nos fortalece, porque ela nos muda, porque ela nos protege, porque ela nos direciona. A presença de Deus. Esta semana, estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre liderança. E aí uma das partes da nossa conversa, eu falei: eu não acredito em uma liderança à distância e de massa. Para mim, liderança é pessoal. É quando você cuida de pessoas, quando você serve pessoas, quando você se relaciona com pessoas, aí você consegue liderar. À distância, você não lidera. E aí ele falou para mim: então você está falando que Jesus não lidera ninguém mais. E a minha resposta foi: para aqueles que se relacionam com Ele diretamente da massa, e como multidão, não. A estes Jesus não lidera. Jesus lidera apenas aqueles que se relacionam com Ele pessoalmente. A estes sim, Jesus lidera. A estes sim, Jesus dá força para enfrentar as dificuldades neste mundo. A estes sim, o Senhor orienta os passos para que caminhem para uma vida de sucesso, de vitória aos olhos dele, não aos olhos do mundo.
É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para nós. Um relacionamento pessoal, um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo. E isso não se busca na teoria, isso não se busca com rituais, isso se busca pessoalmente, dia após dia, você e ele no seu quarto pedindo: Senhor, eu quero mais de Ti. E porque quero mais de Ti, eu vou olhar para a Tua palavra e vou buscar conhecer mais do Senhor. É necessário que a gente tire Jesus das páginas amarelas e traga Ele para conversar com a gente no nosso dia a dia. É necessário que a gente olhe para a palavra de Deus e fale: Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Por isso se revele a mim por meio dessas histórias. Por isso se revele a mim por meio dos Teus ensinamentos, porque eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer. Eu quero olhar para o Senhor e ter a Ti minha vista, ter claro a minha visão, para que eu possa seguir o Seu exemplo, amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, cuidar de pessoas como o Senhor cuida, porque eu quero a Tua presença em minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente relaciona ser cheio do Espírito Santo com o orar em línguas. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Atos, capítulo 4, verso 31. Atos 4, 31. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual foi a consequência de ficar cheios do Espírito Santo? Anunciar a palavra corajosamente. Você quer saber se Deus está de maneira plena na tua vida, se você está cheio do Espírito Santo, se essa realidade da mão do Senhor está sobre a sua vida, da presença do Senhor está na tua vida? Olhe para como corajosamente você tem anunciado a palavra de Deus. Se você tem se intimidado, se você tem se calado, se você tem estado em fronteiras expandidas, mas mesmo assim está parado no meio da estrada e não consegue avançar, não consegue influenciar pessoas, não consegue ter a coragem de mostrar ao mundo que Deus existe e que se importa com cada um de nós, é necessário buscar mais de Deus e se encher do Espírito Santo para que você consiga avançar. Porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é muito mais do que um cristianismo de banco. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é um cristianismo vivo. É um cristianismo que é marcado pela presença dele em nós, pela mão de poder, de cuidado, de força na nossa vida, caminhando por este mundo de adversidade e proclamando o reino dele. É isso que ele tem para nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente busque essa mão de Deus sobre a nossa vida. Para que a gente busque essa presença de Deus no nosso viver. Sem isso, a nossa fé fica parada. Sem isso, o nosso cristianismo é estagnado. Sem isso, a gente morre. Jabes sabia disso. Por isso ele pede a bênção do Senhor. Pede para que as fronteiras fossem alargadas. Mas não se esquece de pedir: Senhor, que a Tua mão seja sobre mim, porque sozinho eu não consigo caminhar. Se você está caminhando sozinho nessa vida, nessa noite, o Senhor está falando para você: eu quero caminhar do teu lado. Você não está aguentando mais caminhar, você não tem mais força. Tente agora pela minha força. Tente agora por meio do meu poder. Tente agora por meio da minha graça. Eu não te fiz para viver sozinho nesse mundo. Eu te fiz para viver no jardim do Éden e para que a gente caminhasse junto todos os dias. Mas o pecado nos separou. Hoje eu vou ao seu encontro e quero caminhar contigo. Está difícil enfrentar os desafios do lar, no relacionamento com o marido, com a esposa. Clame pela mão de Deus na tua vida. Clame pela presença de Deus no teu casamento. Que as tuas atitudes, que a tua palavra, que a tua forma de cuidar do seu marido, dos seus filhos, da sua família como um todo, mostre que Deus está na tua vida. Está difícil a situação no trabalho, você já não aguenta mais.
Peça para que a mão do Senhor esteja sobre você, para que a presença dele seja real na sua vida, para que você enfrente o que tiver de enfrentar, transforme o que tiver de ser transformado e continue caminhando nesta missão de expressar o amor e a vida de Cristo aqui na terra. Seja lá qual for o seu desafio, seja lá qual for o seu problema, clame ao Senhor pela presença dele na tua vida. Busque cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. Busque cada dia mais se encher da pessoa de Cristo. Isso não é místico, isso é real. Como que a gente vai aferir o quão cheios e quão vazios estamos de Deus? Por meio das nossas atitudes. Quando começarmos a olhar para as nossas atitudes e ver que elas estão muito diferentes daquilo que éramos antes, como pecadores e como pessoas que machucavam os outros e nos machucavam, e que estamos mais parecidos com Cristo, neste momento estamos mais cheios do Espírito Santo, estamos dando mais liberdade para Deus habitar em nossa vida e agindo por meio dos nossos atos. Por isso essa oração é de extrema importância na nossa vida. E a pergunta que faço é: a mão de Deus está sobre a tua vida? A presença dele é real no teu casamento? A presença dele é real na tua faculdade? A presença dele é real no teu trabalho? A presença dele é real nos teus relacionamentos? Ou você só fala, pensa e age conforme a vontade de Deus dentro dessas quatro paredes? Se essa for a realidade, ela é insustentável. Busque a Deus com toda a sua força, que Ele seja o seu maior tesouro. É muito fácil a gente cantar: Tu és o meu maior tesouro. Mas a gente vai aferir se isso é uma verdade na nossa vida quando nós colocarmos na ponta do lápis quanto de nosso pensamento tem sido voltado para viver os nossos dramas, as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas aos moldes de Deus. Se Deus fica esquecido durante o seu dia, durante as suas lutas, temos de nos questionar se de fato Ele é o nosso maior. Seja qual for a sua situação nessa noite, Jesus quer andar do seu lado. Nessa noite, Jabes nos ensina: se você quer continuar caminhando, se você quer continuar crescendo, se você quer continuar avançando na caminhada com Deus, peça para que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Busque a presença do Senhor no seu dia a dia. Priorize o seu relacionamento com Deus. Sozinhos nós não aguentamos. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos a gente cai ou a gente fica parado, congelado pelo medo. O nosso Deus é Deus presente. Eu quero, nesse momento, ter um tempo de oração com os irmãos. E quero que cada um aqui coloque perante o Senhor as áreas da sua vida que você está caminhando sozinho, mas que nessa noite você quer que a mão do Senhor esteja sobre você. Quais são as áreas que você tem tido medo, que tem te tirado fôlego, ou que tem te desafiado, e que você precisa da força de Deus? Apresente estes problemas, apresente essas áreas ao Senhor e peça para que Ele esteja com você, ou para te livrar, ou para te dar força para enfrentar. Coloque perante Ele o seu coração, o seu desafio, a sua dificuldade e clame: Senhor, que a Tua presença, que a Tua mão, que o Teu poder, que a Tua graça esteja sobre mim.
Senhor Jesus, neste momento nós colocamos as nossas orações perante o Senhor e pedimos para que o Senhor coloque a sua mão sobre estes pedidos. Colocamos perante o Senhor também a vida do Danilo, que não está aqui conosco, devido a ter passado mal e estar aí investigando um problema de saúde, ó Pai, um incidente que aconteceu com ele. Nós intercedemos pela vida do Danilo e pedimos para que a Tua mão esteja sobre ele, sobre a saúde dele. Te pedimos também pela mãe da irmã Marilene Valadão, Pai, que caiu, quebrou o seu fêmur e está passando por um procedimento cirúrgico. Que a Tua mão esteja naquele lugar. Neste momento nós colocamos as famílias da nossa igreja, que estão vivenciando dificuldades, problemas no relacionamento ou até financeiro devido à crise do nosso país. Nós te pedimos para que a Tua mão, a Tua presença esteja nos lares que estão enfrentando dificuldade, Pai. Te pedimos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão passando por problema de saúde. Pai, nós dependemos da Tua mão, da Tua presença, para nos curar, para nos dar força, para nos dar esperança. Senhor, nós te pedimos pela Tua igreja, pelo Teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos apenas as Tuas bênçãos, mas queremos a Tua presença entre nós. O que nos faz diferente de outras reuniões, de outros encontros, é a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos Te buscar cada dia mais, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que as pessoas que estão à nossa volta possam ver a Igreja Batista do Ipiranga, através das nossas vidas, ó Pai, como sal da terra e luz do mundo, como reflexos do Senhor e expressão do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua mão e que a Tua presença estejam conosco. Eis-nos aqui, colocando tudo que somos, tudo que temos perante o Senhor e pedindo que a Tua mão esteja sobre nós. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.